Fala aí, juventude! Tudo certinho, meu? Só na tranquilidade pós-Enem? Pessoal, seguinte, no papo de hoje eu vou falar um pouco, das minhas impressões sobre o primeiro dia aí, de provas aí do Enem 2021. Antes, eu só quero deixar algumas coisas bem claras aqui, beleza? Primeiro, isso aqui não é um vídeo com análise de questões, beleza? Eu não vou fazer análise de questão nenhuma aí da prova do Enem desse primeiro dia, então, aí do Enem 2021. Não vai ter análise de questão. Outra coisa também, eu vou colocar aqui as minhas impressões puras e simples, tá? Vou colocar aqui o que eu pensei, o que eu achei, o que eu senti aí da prova do Enem. E eu vou focar basicamente na prova de linguagens, tá? Não vou analisar a prova lá de humanidades, porque nem é a proposta do canal. E eu também não vou falar da redação. Vamos focar na prova de linguagens, nas questões, o que eu achei dessa prova, quais são as minhas impressões. Bom, pessoal, eu já começo dizendo o seguinte, nessas 45 primeiras questões aí da prova, que são as questões de linguagens e suas tecnologias e tal, eu já digo de cara que eu achei uma prova muito ampla, do ponto de vista de abordagens, do ponto de vista de temas, de assuntos ligados ali às linguagens, Eu gostei dessa amplitude da prova. Já teve anos em que eu fiquei com a impressão de que o Enem ele estava muito focado numa coisa só, ou então em poucas coisas. Os temas acabavam se repetindo muito, os assuntos, os termos técnicos, as abordagens técnicas eram muito repetitivas. Aqui eu achei que o Enem ampliou um pouco, então eu gostei da prova. Para mim, ponto positivo da prova. Não vou dizer que ampliou muito, já houve anos também que foi mais ampla, E aí o Enem depois caiu num período aí que ficou meio repetitivo, sei lá, De novo, tô focando aqui na prova de linguagens, mas essa me surpreendeu positivamente. Não foi uma grande surpresa, mas foi sim algo que eu olhei ali e falei, legal isso aqui, gostei. Então essa amplitude da prova me deixou aí feliz. Nesse ponto, gostei da prova, da hora. E aí, quando eu falo dessa amplitude, eu estou falando muito dos gêneros textuais, por exemplo. Tá? O Enem ele passou por letras de músicas, eu sempre falo aí, inclusive tem vídeo aqui no canal falando especificamente da música no Enem, vou deixar o card aí passando. Tá? Então teve letra de música, mas teve trecho de conto. O conto é um gênero literário que nem sempre aparece, mas eu gosto muito quando aparece porque o conto ele tem sempre uma linguagem muito específica, O conto é aquele tipo de texto que é curtinho, então por ser curto, o lance do tamanho dele faz parte da identidade dele, O conto tem que ser curto, senão não é conto. Por conta disso, ele tem uma linguagem muito prática, muito ágil, E o conto sempre passeia ali pelo mistério e tal. Então, é o tipo de texto ideal para uma prova cobrar. Então, teve conto, eu gostei disso. Teve poema, e na linguagem poética eu gostei também, porque caíram poemas ali, Teve um poema da Hilda Hilst, por exemplo, que não é uma autora que se prendia muito às métricas, soneto, ou então o verso tem que ser decassílabo, A Hilda Hilst ela tinha uma certa liberdade de escrita e tal, ela aplicava essa liberdade de escrita, mas ao mesmo tempo você também teve um soneto, Apareceu um sonetão ali na prova, e aquele soneto classicão mesmo, 4-4, 3-3, e aí a contagem de sílabas poéticas, a metrificação certinha. Então, uma abordagem poética que foi ali do classicão ao um pouco mais moderno, não tão clássico, Então, gostei disso também. Além de que teve muita notícia de jornal, acho legal também isso, Aborda muito a questão do dia a dia. Então, prova muito ampla nesse sentido, dos gêneros literários e gêneros textuais de maneira geral. Ponto pro Enem, gostei disso na prova. Claro, pra variar, não variando nada, o Enem trouxe uma quantidade gigantesca de questões que exigiam só interpretação de texto. E aí eu acho um ponto controverso. Por que é controverso? Na minha opinião, talvez seja um pouco polêmica, porque eu sei que as questões de interpretação de texto são mega importantes. É essencial saber interpretar texto.
Mas eu acho que o Enem, ele perde a oportunidade às vezes de usar uma questão para abordar algo mais técnico, mais específico e cobra só a interpretação de texto, tá? Então traz uma notícia de jornal que podia abordar, sei lá, funções da linguagem naquela notícia ou figuras de linguagem naquela notícia. O que eu acho que ia ser da hora. E aí cobra só a interpretação de texto. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que o Enem ele continua trazendo, sabe, muita interpretação de texto, única e exclusivamente pela interpretação de texto. E aí exige do vestibulando o quê? Saber ler. O que, de novo, é importante. Mas e tudo aquilo que o vestibulando estudou, sabe? As figuras de linguagem, as funções da linguagem aplicadas ao texto. E aqui eu estou dando só exemplos técnicos, mas tem tantos outros, né? Questões ligadas à semântica, por exemplo. Semântica é uma área da gramática legal de cobrar, porque não é tão técnico assim. Mas o Enem, acho que aí ele ainda fica patinando um pouco. Nesse sentido, mais uma vez, eu não curti muito a prova, tá? Muita interpretação, exageradamente. Enem de novo perdendo a oportunidade de usar textos aí para cobrar elementos um pouco mais técnicos, mais interessantes, e fica ali de novo nadando na interpretação, pela interpretação, pela interpretação. E aí de novo um ponto, na minha visão, de novo, eu sei que é um pouco polêmica, mas na minha visão um ponto negativo, e mais uma vez, né? Porque aí, ano após ano o Enem continua patinando nessa coisa de ficar montado só na interpretação de texto. 2021, mesma coisa. E aí, pessoal, até trouxe alguns exemplos aqui, eu vou, tô olhando pro meu computador aqui, porque eu vou colar algumas coisas aqui, trouxe uma colinha, beleza? Apareceram aí na prova 3 canções, 3 letras de música, eu acho isso legal. Você teve ali uma canção do Gonzaguinha, né, chamada Comportamento Geral, de 1973. Teve uma canção do Nelson Sargento, né, chamada Falso Moralista, de 1979. Teve também uma canção ali numa parceria bem interessante do Chico Buarque com o João Bosco, uma canção chamada Sim A, de 2011, né, então um pouco mais nova. E aí você teve nessas questões todas vários temas bem legais, né? Você teve a relação entre linguagem informal, né, e linguagem formal, né, a coloquialidade versus a formalidade. Você teve também análise de base argumentativa do eu lírico, tá? Isso é legal, o que o eu lírico está tentando argumentar na canção, que é a interpretação, mas enfim, né, dentro de um texto que a base é poética, já vou falar disso. E também você teve ali a abordagem de identidade linguística, isso é legal, saber associar o quanto uma música se associa com a identidade linguística do contexto que a música se propõe a abordar. Isso é da hora, tá? Por que eu gosto disso? Cobrar música é clássico do Enem, então até aí nenhuma grande novidade, tá? Mas o que eu gosto é porque o Enem, quando ele traz música, ele traz de uma maneira muito próxima da poesia. Né? Então ele traz a música e pede que você, vestibulando, analise aquela música como se estivesse analisando um poema. Isso é da hora. A estrutura é a mesma, né? Tanto a música quanto a poesia tem a estrutura versificada, né? Versos e estrofes. Isso é da hora. Então gostei dessas músicas aparecendo no Enem. Músicas interessantes, letras interessantes e abordagens boas também. Nesse sentido, ponto mega positivo pro Enem. Gostei disso aí. Gostei também do soneto que apareceu lá, falei agora há pouco do soneto, né? Soneto classicão, soneto O Pavão Vermelho, do Cisógenes Costa, da hora esse soneto. Apareceu também um trecho de um conto, né? Um conto da Maura Lopes Cansado, um conto chamado Introdução à Alda, de uma coletânea de contos, por sua vez, né? Chamada O Sofredor do Ver. Esse livro é de 1968, isso é interessante, né? Textos curtos que foram escritos por uma autora brasileira num período muito específico da história brasileira, 1968. Já estava rolando aí militarismo no Brasil e tal. Então, interessante esse conto, né? Uma visão social bacana também, tá? A gente teve aí 2 questões abordando textos do Machado de Assis, tá? E teve também uma questão abordando um texto do Guimarães Rosa e ainda uma questão abordando um quadro do Vitor Meirelles chamado Moema. Esses 3 pontos eu quero destacar, tá? Vale um destaque pelo seguinte: tanto nas questões sobre o Machado de Assis, quanto na questão sobre o trecho do conto do Guimarães Rosa, quanto na questão que abordava o quadro, né, o Moema, né, lá do Vitor Meirelles, tá, de 1866, ali meados do século XIX, para todas essas questões era sim necessário, ia te ajudar muito conhecer
a obra dos autores e também as características das escolas literárias dos períodos, principalmente para a questão sobre o quadro lá, que era um quadro tipicamente romântico, né? Um quadro lá, o quadro Moema, que trazia todas ali as características do romantismo, né? A idealização do corpo feminino, especificamente indígena, mas também essa mulher indígena sendo retratada de maneira dramática, todo aquele drama típico do romantismo brasileiro, né? Ou escola literária do drama. Pensa numa escola literária cheia de drama. Então, conhecer a escola literária ia te ajudar. E isso é legal. Eu gostei do Enem, né? O Enem não pediu só para interpretar o quadro, né? Pediu para interpretar associando aos conceitos da escola literária lá do romantismo século XIX. Isso é da hora, tá? E conhecer a obra do Machado de Assis e do Guimarães Rosa também ia ajudar muito. Machado de Assis, super crítico, né? Trazendo ali as questões do século XIX. Uma das questões abordava a situação da mulher no século XIX, o que aparece muito na obra do Machado de Assis. Então conhecer a obra dele ia ajudar. E conhecer a obra do Guimarães Rosa também ia ajudar. Por quê? Porque a questão sobre Guimarães Rosa abordava identidade linguística, abordava, né, a importância da obra do Guimarães Rosa do ponto de vista linguístico e também do ponto de vista de registro cultural, registro de cultura específica, né, daquela cultura regional e tal, do sertão mineiro. E era tudo o que o Guimarães Rosa fazia na obra dele. Então conhecer a obra ia fazer toda a diferença para resolver a questão, tá? Por que eu estou destacando esses pontos aqui? Pelo seguinte, nesses pontos aqui, o Enem resgata a importância da literatura para a prova, que em algum momento já se perdeu, hein? Em algum momento já se perdeu. Já teve anos aí em que o Enem simplesmente esqueceu a literatura. Ah, desencana, literatura deixa para lá. E não cobrava texto literário, mas exigindo só interpretação de texto. Então você não precisava saber nada de literatura, você só precisava saber ler. Esse ano não. Gostei da prova, achei da hora, porque sim, você tinha que conhecer ali detalhes das escolas literárias, da obra dos autores, do conjunto da obra, para te ajudar a resolver as questões. Então, nesse sentido, ponto alto na minha visão aqui para nossa área, né, de linguagens, ponto alto do primeiro dia então do Enem 2021. Gostei demais disso, nota 10 para esse ponto aí. E aí, jovens, eu definiria essa prova, né, de maneira geral, assim, como uma prova de nível médio, né, dificuldade mediana. Não achei a prova mais difícil aí das últimas edições do Enem, também não foi a mais fácil. Achei um nível bom, um nível bacana, tá? Não inovou muito, então, no geral, uma prova bem mais do mesmo, aquela prova que você vê e pensa, ok. É uma prova bem mais do mesmo, mas com esse resgate da literatura de fato. Isso eu gostei muito, da hora. Espero que o Enem continue assim pelas próximas edições, beleza? E assim eu fecho esse papo com vocês, um papo mais direto, mais informal mesmo, né? Só para expor aqui, que eu acho que poderia ser legal, expor aqui a minha visão, então, sobre essa provinha aí, beleza? Vem com a gente aí no Insta, né, se inscreve no canal, ativa sininho, caça a gente também aí nos podcasts, essa parada toda aí que você já sabe para te ajudar, beleza? Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do Leio Logo Escrevo, certinho? Jovens, tamo junto, se cuida muito, valeu, continua estudando aí para as próximas provas e é nóis. Tchau!